criando uma cultura aberta à inovação. A nossa conferencista, ela é especialista na nova educação na prática, professora, psicopedagoga, mestranda em educação, consultora educacional, palestrante e formadora. Ela também é escritora. A partir desse instante, recebam com muitos aplausos Bruna Cássaro! Bom dia, pronto. Boa tarde, né? Nós já estamos aí entrando numa boa tarde. Gente, nós vamos estar dando continuidade nesse evento maravilhoso que nós estamos tendo aqui hoje. Quero aproveitar para agradecer aí pelo convite, por estar aqui. Já dei uma olhada quando eu cheguei, o evento está lindo. Vocês têm muita coisa aí para poder aproveitar, para estar curtindo dentro desse evento de hoje. E nós vamos falar, dando continuidade sobre esse tema, que é criando uma cultura aberta à inovação. O evento de hoje, nós estamos falando sobre educação, estamos falando sobre inovação e estamos falando sobre humanização. Então, nesse momento, nessa palestra que nós vamos ter aqui, a minha proposta é trazer um pouco de tudo isso para vocês. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre inovação e também sobre humanização. Eu sou professora, já atuo na área da educação aí há mais de 20 anos. Sou consultora educacional, especialista da nova educação na prática. Hoje, sou CEO da minha empresa, que é a NEP Consultoria Educacional. Sou idealizadora do programa Construindo uma Nova Educação na Prática, onde hoje eu atuo com formação, desde palestras, oficinas, workshops, formação continuada para gestão, coordenação, professores. Atuo também aí junto com os alunos e com as famílias, levando essa nova educação para todas as instituições de ensino do nosso país. Hoje, quando a gente junta educação, inovação e humanização, nós estamos falando da nova educação. E a gente vai entender um pouquinho mais aqui hoje o que é essa nova educação. E a grande pergunta que nós vamos fazer aqui hoje é: será que nós estamos desenvolvendo essa nova educação na nossa instituição? Na nossa sala de aula? Será que nós estamos preparando os nossos alunos para o mundo em que nós estamos vivendo hoje? Que, na verdade, a gente tem previsões, mas a gente não sabe verdadeiramente o que vai acontecer. Então, esse convite meu aqui para vocês hoje é a gente refletir um pouco mais sobre isso. E a gente tentar encontrar maneiras para fazer com que essas respostas venham de uma maneira bem prática, para que a gente consiga verdadeiramente estar preparando os nossos alunos para este mundo e para o mundo que está por vir. Por que nós estamos aqui? Então, nós vamos falar aqui, eu trouxe um pouquinho da gente, mas hoje, para a gente poder iniciar essa fala, iniciar essa nova educação, o professor estava aqui antes de mim, ele falou muitas coisas que nós vamos trabalhar aqui hoje, da importância de habilidades, de competências que o mundo está buscando da gente, e a gente vai falar um pouquinho mais. Essas habilidades, quando nós promovemos e disseminamos a cultura empreendedora e da inovação nas instituições de ensino, vocês vão perceber que nós
estamos, sim, desenvolvendo essas habilidades e competências. Então, para a gente poder começar a entender um pouquinho dessa nossa conversa aqui, o mundo hoje está pedindo, sim, está pedindo muito da gente, que a gente desenvolva as habilidades e competências empreendedoras nos nossos alunos. E aí a gente vai falar assim, ué, Bruna, mas habilidade e competência empreendedora, empreendedorismo, não é lá para quem está abrindo o seu negócio, para quem está abrindo empresa? A gente vai preparar agora os nossos alunos para abrir negócio, para abrir empresa? Não, gente. Quando a gente fala... Isso pode acontecer? Pode, mas quando a gente fala de educação empreendedora, a gente está falando em desenvolvimento de habilidades e competências nos nossos alunos, que são essenciais para o século XXI. Habilidades e competências que o mundo vai estar buscando dos nossos alunos hoje. E não só deles, que são crianças, jovens, de nós adultos também. Nós vamos precisar, para estarmos vivendo neste mundo agora, de habilidades e competências empreendedoras. E, por isso, a importância da gente começar a desenvolver isso desde cedo com os nossos alunos. Então, quando eu falo de educação empreendedora, eu estou falando de desenvolvimento de habilidade e competência. Eu estou falando em ajudar o meu aluno na realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, em alcançar o sucesso. E o que é bacana de quando a gente fala da educação empreendedora, que a gente não está falando somente do sonho dele, ele pensando só nele, mas a gente vai para algo além. A gente vem, qual é a contribuição do meu sonho, do meu objetivo, para transformar o mundo em que nós estamos vivendo num lugar melhor? E a gente estava falando há pouquinho agora disso, né? O professor estava falando a importância da gente olhar para o nosso mundo, para saber, a gente ainda trouxe assim, o planeta vai estar aqui, mas será que nós vamos estar? Então, é algo que a gente precisa olhar, sim. A gente não pode olhar só para a gente, mas pensar qual é a minha contribuição para tornar este mundo um lugar melhor. Isso é muito importante. E quando a gente vem hoje, quando a gente desenvolve tudo isso, a gente vai estar desenvolvendo os nossos alunos, a gente vai estar disseminando a educação empreendedora, a gente vai estar criando novas possibilidades de aprendizagem. Nós vamos estar ajudando eles a planejar o futuro, a sonhar e construir o próprio caminho. Vamos estar ajudando eles a se tornarem protagonistas da sua vida. Eles terem atitudes empreendedoras proativas. Nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, gente. O mundo hoje está buscando proatividade. Não quer a pessoa, a gente ser passivo no mundo de hoje não funciona mais. A ação como um caminho de superação. Desafio nós vamos ter? Claro que nós vamos ter. Temos muito desafio. Temos ou não temos? Diariamente, vários desafios todos os dias, mas a gente aprender como superar esses desafios. E, principalmente, liberar o melhor do potencial humano. Gente, todos nós somos potência. Todos nós temos o nosso potencial. E a gente precisa aprender e ajudar os nossos alunos a aprender a liberar o melhor do seu potencial humano. Porque é isso que vai fazer a diferença nessa era digital, nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. Ser humano é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a gente não ser engolido aí pela tecnologia e pela IA. Então, quando a gente desenvolve a cultura empreendedora, a gente está desenvolvendo inovação, autonomia, atividades lúdicas, estudos de caso, porque a gente traz para a prática, para a vida, porque está acontecendo agora. A gente vai estar desenvolvendo competências, ousadia, vai estar ajudando essa criança, esse adolescente a fazer a diferença. Vamos estar ajudando eles a pensar em desenvolvimentos de projetos. Projetos para quê, Bruna? Projetos para realizar os seus sonhos, projetos para tornar o nosso mundo um lugar melhor, projetos para enfrentar os desafios que vão surgir diariamente na nossa vida.
E aí, vocês podem perguntar, mas, Bruna, por que tudo isso? Porque o mundo mudou. Mudou e mudou muito, não mudou, gente? Mudou, gente? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O mundo só mudou agora? Não. Ele está em constante mudança, constante evolução. Mas o que a gente percebe hoje é que ele está hoje mudando muito mais rápido. Não dá nem tempo, não é? Mal a gente já viu uma coisa, já tem outra coisa ali na frente. Mal acabei de aprender outra coisa, já tem outra coisa nova ali, está mudando muito rápido. E para esse mundo de hoje, e como eu falei antes, para o mundo que está por vir, que ainda é uma interrogação, a gente ainda nem sabe. Precisamos de novas competências. O professor acabou de falar agora há pouco. O que se tinha antes já não é o suficiente. Aquilo que antes era lá em cima, agora virou básico. E subiu a régua. E a gente precisa estar preparando os nossos alunos para esse mundo. Porque, senão, gente, nós vamos estar preparando os nossos alunos para um mundo que não existe mais. E aí, vocês podem estar pensando assim, ô, Bruna, mas isso é lá? Não, gente, é agora. Agora. Nós já estamos vendo isso acontecer agora. Nós já não estamos preparados com as habilidades e competências importantes para estar vivendo no mundo de hoje. Por isso que até mesmo nós, adultos, estamos tendo muitos desafios no mundo de hoje, não estamos? Muitos, muitos. E aí vocês podem pensar assim, ô, Bruna, mas os nossos alunos já nasceram nessa era digital. Já nasceu, por que não? Gente, eles nasceram na era digital. Mas com quem eles têm contato na grande maioria do tempo deles? Com os adultos, que são lá da era industrial. Então, nós temos muita influência sobre eles. Como eu falei com vocês, eu atuo também com crianças e adolescentes, e quando eu faço uma pergunta, qual o futuro, o que vocês pensam? A grande maioria traz profissões ainda voltados lá da era industrial, que vem com a influência de quem? Da família, às vezes dos professores. Então, nós temos, sim, uma influência muito grande. Então, nós precisamos ajudar esses jovens a desenvolver essas habilidades e competências. Só que, para a gente ajudar eles a desenvolver, primeiro, a gente precisa desenvolver na gente. Por isso que a formação continuada do professor é essencial. Nós vivemos isso aqui, gente? Vou perguntar aqui agora, podem levantar a mão, por favor. Quem aqui, na sua formação de magistério, de faculdade, lá da pedagogia, né, o pessoal que é mais antigo, assim como eu, que é lá do magistério, ainda da época do magistério, do normal, né, lá do normal. Gente, isso era socioemocional, habilidade e competência, tecnologia, IA, neurociência, empreendedorismo, educação financeira, gestão democrática. A gente viveu isso, gente? Não. A gente não viveu. Mas o mundo está buscando isso da gente, a escola está buscando isso da gente, os alunos estão buscando isso da gente, e a gente precisa se preparar. Porque se a gente não se preparar, a gente não vai dar conta nem para a gente, professor, e nem para ajudar os nossos alunos nesse processo. A educação antes versus a educação de hoje. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso daqui. Quando a gente fala da educação antes e a educação de hoje, seria o seguinte que eu quero dizer ali, tá? A educação que a gente tinha na era industrial. E qual seria a educação que seria essencial para o mundo que nós estamos vivendo hoje, para o mundo que está por vir? Essa seria a educação hoje. Que a gente sabe que verdadeiramente ainda não é isso que está acontecendo nas instituições de ensino do nosso país, não é verdade? A maioria das instituições de ensino do nosso país ainda hoje
está vivenciando a educação tradicional. É ou não é, gente? E não é porque é a educação que a gente aprendeu, que a gente sabe. Por isso que a importância dessa atualização dos nossos profissionais da educação. Então, quando a gente fala, né, da escola do passado, quando a gente está falando ali da educação tradicional, a gente está falando também, é a mesma coisa que educação instrucionista, né? Quando a gente vai estudar, a gente vai ver lá a educação instrucionista, a gente tem vários, não pode chamar de educação tradicional, escola do passado. O que era o objetivo da educação instrucionista? Ela se dá por quê? Ela vem através da memorização e da repetição. Por que isso, Bruna? Porque, antigamente, a gente acreditava, com o que a gente tinha de estudo até então, de neurociência, de desenvolvimento, a gente acreditava que memorizar era o mesmo que construir conhecimento. Então, a nossa educação foi muito voltada e pautada na memorização e na repetição. E aí, qual era a atuação dos nossos alunos, gente? Passiva. Todo mundo sentadinho, em silêncio, boquinha fechada. A melhor professora e a melhor sala era aquela que o diretor entrava, que o coordenador entrava, e você escutava até o mosquitinho voando. Era ou não era? Já ouviram isso, gente? A gente ouvia muito. Só que ali, a gente está tendo naquela sala uma atuação passiva. Passiva. E naquela época, buscava isso. Porque quando a gente ia lá para as indústrias, né, para as fábricas para trabalhar, eles queriam todo mundo lá obedecendo e seguindo ordens, o que era colocado para fazer. É isso que está buscando o mundo da gente hoje? Não. Que é o quê? Criatividade, inovação, resolução de problemas, atitude, autonomia, independência, autorresponsabilidade. Não é isso que está buscando da gente? E essa escola, ela não prepara os nossos alunos para esse mundo. E aí, hoje, eu vejo muita gente falar assim, Bruna, a gente está fazendo uma seleção de estagiários para a nossa empresa, mas está difícil. Estou tendo empresas que estão me contratando para poder desenvolver habilidade e competência com esses alunos, com esses estagiários que acabaram de sair da escola, porque não estão preparados para o mundo de hoje, não está preparado. Nem, gente, não é só mercado de trabalho, não, porque o mundo está buscando isso da gente. É na nossa vida, na vida pessoal e profissional. E, Bruna, como seria, então, a escola de hoje? A escola de hoje, o aluno precisa ter uma atuação ativa. Ele constrói o conhecimento. O que é a nova educação? Ou nova educação, ou podemos chamar de educação interacionista, que não tem nada de novo, né, gente? Quando a gente vai ver lá Piaget, Vygotsky, todos que nós estudamos, traz ela, que é a construção do conhecimento através da relação com o outro e com o meio. Então, quando eu me relaciono, eu aprendo, eu construo. Eu sou parte, eu faço parte da construção desse conhecimento. E o mundo está buscando da gente hoje criatividade, tomada de decisão, autonomia, possibilidade de errar. Nós erramos, todo mundo erra. Eu preciso entender como olhar para esse meu erro. Esse erro não é para me paralisar, esse erro é para me impulsionar. Desse jeito não deu certo. Como que eu posso fazer, então? O que eu fiz que funcionou, o que eu fiz que não funcionou e como eu vou seguindo em frente? A gente, dentro da escola do passado, tinha o erro como algo tão ruim, que chega um momento que o aluno fala assim, não quero nem entender não, porque e se eu errar? Oi, gente, a gente está na escola para aprender. Não tem problema errar. É errando que a gente vai buscando, encontrando o melhor caminho.
Iniciativa. Gente, o mundo está buscando da gente hoje chegar e fazer acontecer, não é ficar sentado esperando, não. Quem ficar sentado esperando não vai conseguir realizar os seus sonhos, não vai conseguir ter sucesso naquilo que propõe. Quando eu falo sucesso, tem a ver com realização. Me sentir realizado naquilo que eu faço, sentir que aquilo que eu estou fazendo vale a pena. Acordar feliz para ir trabalhar, acordar feliz para viver. Saber pesquisar. Olha a importância disso. A gente saber de onde buscar, de onde pesquisar, olhar informações diferentes, pessoas que falam coisas diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Quando a gente vê lá da educação tradicional, não sei se alguém já passou por isso aí, mas a gente era assim, ó, estava lá na escola, tinha uma atividade, a gente ia lá responder, aí você respondia, às vezes, o que você entendeu, ia levar para o professor, ele ia corrigir, apaga, está errado. É para copiar daqui até aqui. Lembram disso? Alguém aí já passou por isso na época da escola? Olha o pessoal levantando a mão aí. Já! E aí eu pergunto, isso desenvolve, gente, criatividade, criticidade? Não. Então, a gente está vindo, a gente está agora olhando para um outro momento, e a gente precisa começar a ver isso, a olhar seriamente para isso. Saber trabalhar em equipe é essencial ou não é, gente? Nós vivemos em sociedade. Olha a dificuldade que nós estamos tendo para nos relacionar. Eu recebo muito assim nas minhas formações, Bruna, não sei o que fazer. Depois da pandemia, os meus alunos não sabem mais trabalhar em equipe. Estão tendo muita dificuldade, brigando o tempo todo. Quanto problema de relacionamento a gente está tendo? E aí eu pergunto para esse professor assim, quantas vezes por dia você, dentro da sua aula, faz trabalho em equipe? Aí ele, eu faço uma vez no mês. E aí eu pergunto para vocês, tem como a gente desenvolver trabalho em equipe sem trabalhar em equipe, gente? Não. Trabalho em equipe é diário. Pode ser dupla, trio, e aí você vai aumentando, não tem problema. Mas precisa se trabalhar diariamente. Senão os nossos alunos não vão realmente aprender a trabalhar em equipe. E outra coisa importante, às vezes fala assim, mandei trabalho de equipe para casa. Acontece muito isso, não acontece? Trabalho de equipe é para casa. E aí nada funciona. Ué, Bruna, por quê? Porque como eles estão desenvolvendo essa habilidade e competência, eles precisam de um adulto para mediar. Ô, gente, nós que somos adultos aqui, bota um monte de grupo junto para poder trabalhar. Dá problema ou não dá? Na escola a gente dá com a nossa equipe, não dá? Não tem problema lá? Imagina as crianças e os adolescentes, então. Então, a gente precisa, sim, ter um adulto para ajudar a mediar nessas ações. A hora que vier um problema, o adulto vai estar ajudando ele a resolver, a entender. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala na educação tradicional, a gente está falando da aprendizagem passiva, onde o papel do professor está ali para transmitir informação e o aluno está ali só para absorver. Ele tem uma aprendizagem passiva, através da escuta. Quando a gente fala da nova educação, a gente está falando da aprendizagem ativa, através da análise, de síntese, de participa ativamente da construção do seu conhecimento. Gente, o aluno não é uma folha em branco. Imagine só, se eu aqui, que estou como uma professora, imaginasse que todos vocês não tivessem conhecimento nenhum, que só o que eu sei que era importante, e achasse que vocês fossem uma folha em branco. Daria certo isso? Daria, gente? Não.
Vocês têm muito conhecimento. Muitos anos, muitos aqui com muito mais conhecimento até mesmo do que eu. E seria até mesmo uma ignorância minha não utilizar todo esse conhecimento, essa vivência de vocês, para ajudar nessa construção aqui. Por isso que a todo momento, vocês estão vendo que eu estou sempre interagindo aqui com vocês? Por quê? Porque eu não estou aqui trazendo sozinha, nós estamos construindo juntos. Dentro da cabecinha de cada um de vocês, toda vez que eu faço uma pergunta, ou toda vez que eu trago alguma coisa, vai passando ali um filmezinho. O que você viveu, como é, e na minha escola acontece isso, e comigo também já aconteceu. E isso vai ajudando a gente na construção do nosso conhecimento, e a gente precisa levar isso para a nossa sala de aula. O que o aluno tem é essencial e importantíssimo para ajudar nesse processo. Como a gente faz isso? Bruna, maravilhoso. Você falou de habilidade e competência, mas olha só, eu já estou até aqui de conteúdo, não estou dando conta do meu conteúdo. Como eu vou trabalhar habilidade e competência? Eu vou ter que dar uma aula de habilidade e competência? Não. A gente vai trabalhar o conteúdo, só que eu vou desenvolver a habilidade e competência junto. Como a gente faz isso? Através da didática que a gente vai usar, através da metodologia que eu vou escolher para desenvolver aquele conteúdo. E através das metodologias ativas. Gente, isso é muito importante. Se eu quero saber se a minha escola, se a minha sala de aula está dentro ainda do tradicional ou do novo, se eu quero saber se a minha escola, se eu estou como professora preparando os meus alunos para o mundo em que nós estamos vivendo agora, é só eu fazer a seguinte pergunta: como está dispostas as cadeiras da minha sala de aula? Está tudo enfileiradinho? Como é o meu planejamento? Está tudo eu usando o quadro, não importa se é lousa digital ou quadro de caneta branca, não tem problema não, até quadro de giz. Mas se eu estou aqui, só passando, e meu aluno lá sentadinho só absorvendo, eu estou preparando ele para o mundo de hoje, gente? Não. Como eu faço isso? Com metodologia ativa. Metodologia ativa, gente, é todo dia. E aí eu vou trazer uma informação para vocês que eu não gostaria de trazer, mas que é verdade, eu preciso compartilhar. Hoje, nós temos muitas instituições de ensino que vendem a nova educação. Vendem metodologia ativa, vende educação socioemocional, vende educação empreendedora, vende educação financeira, vende tecnologia IA. Mas quando a gente chega na escola, chega na sala de aula, e a gente vai ver, não é isso que ela entrega. É o que mais nós estamos vendo. Você vai dentro da escola, você chega lá, todo mundo enfileiradinho, em silêncio, e o professor lá na frente dando a aula dele. Se eu estou fazendo isso, eu não estou entregando aquilo que eu estou oferecendo. E aí a importância do gestor, do coordenador, de ajudar esse professor, se ele não está preparado, capacitado, de trazer essa preparação, de trazer essa capacitação, de cobrar desse professor e orientar, não é só o cobrar, mas é o cobrar, ajudar, orientar, dar apoio, para que ele possa trazer aulas através das metodologias ativas. Porque quando eu trabalho metodologia ativa, se a gente for ali pegar um pedacinho, eu não vou ler não, mas olha, ó, aprendem de forma altamente participativa e autônoma, tornando-se protagonista do próprio processo de aprendizagem. É isso que nós estamos falando que o mundo está buscando hoje, gente? É ou não é? Sim. Mas isso é habilidade e competência. E habilidade e competência, para eu desenvolver, tem que ter prática.
Ficar lá só falando não adianta. Vamos passar aqui no quadro. O que é criatividade? O que é socioemocional? Não adianta. Não é assim que a gente vai desenvolver. A gente precisa praticar. E praticar diariamente. Todos os dias. Qual que é a diferença da metodologia tradicional para as metodologias ativas? Então, olha só. Na metodologia tradicional, da educação tradicional, o aluno ele é passivo, ele é receptor de conteúdo, de informação. A gente foca na teoria e nos conceitos. A gente meio que repete o que já tem. O professor, a função dele é só transmitir informação. A importância do saber e o domínio do conteúdo, a gente foca somente no saber, no conteúdo. Lembra que eu falei lá, apaga e copia daqui até aqui? Tem que estar igualzinho aquilo que está ali. Os erros são horríveis. Nossa, errar não pode. Quando erra, taca uma caneta vermelhona lá em cima. Os materiais didáticos são os específicos. Eu só uso uma fonte de pesquisa. Quando eu trabalho com a nova educação, quando eu trabalho com as metodologias ativas, quando eu trabalho com a aprendizagem ativa, que é o que o mundo está buscando da gente hoje, o meu aluno ele é ativo, ele é um ser pensante. Ele constrói o conhecimento, ele faz parte desta construção. Eu estimulo ele à crítica e à reflexão. Eu não falo para ele, é assim, pronto, acabou. Olha, ele falou isso, será que é isso mesmo? Será que existe outra maneira? Será que alguém pensou diferente dele? O professor, ele atua como um facilitador, estimulando e orientando. O nosso papel de professor hoje, gente, é mediar construção de conhecimento. Nós estamos ali para mediar, para estimular, para facilitar. Então, é como se eu fizesse lá uma curadoria do que eu vou trazer, de como eu vou trazer, qual metodologia utilizar. E, para isso, eu preciso conhecer a minha turma. Hoje, nós sabemos que todos nós aprendemos, mas aprendemos de maneiras diferentes. Então, o papel desse professor é entender como seus alunos aprendem, e quando ele vai planejar a sua aula, ele facilitar esse processo. Ele utilizar ferramentas, utilizar recursos, utilizar metodologias e didáticas que vai facilitar esse aluno a aprender. O saber tem a mesma relevância que o fazer, o ser e o conviver. Todo mundo aqui já ouviu falar dos 4 pilares da educação segundo a Unesco. E eles são essenciais para a educação hoje no mundo. No mundo. Então, nós precisamos... O conhecimento é importante? Sim, é essencial. Mas como a gente faz o aprender a aprender, o aprender a conhecer? É quando eu preparo o meu aluno, desenvolvo o meu aluno, para que ele queira continuar em busca do conhecimento. Gente, o que a gente vê acontecendo, o professor trouxe aqui agora há pouco, entra lá com um monte e vai só diminuindo. Nós mesmos somos professores. Muitos aí terminou, fez o magistério, depois fez a graduação, faz uma pós, acabou. A gente para de estudar, a gente para de aprender, às vezes, né? Ah, não preciso mais não, tá bom já. Não vejo a hora de fazer a faculdade para acabar. Ora, aprender é tão maravilhoso, gente. O conhecimento é tão libertador, é tão essencial. A gente tem que promover essa busca do sede de conhecimento. Nossa, eu aprendi isso aqui hoje, mas eu quero saber mais, eu quero ir buscar mais. Eu quero ir além. Vocês viram lá no início aquele monte? Ali não tem todas as minhas formações, não, mas um monte daquelas formações, sabe de onde que vem? Porque eu começo a fazer uma. Aí, quando eu estou ali, dentro lá daquela formação, tem uma unidade, um módulo, e eu falei, nossa, que bacana, quero saber mais sobre isso aqui. Aí eu entro numa outra formação. Aí, daqui a pouco, naquela outra, vem outra. Nossa, quero saber mais. Entro na outra.
Isso é aprender a aprender. A gente sempre quer saber mais. Quando a gente fala do aprender a fazer, é pegar esse conhecimento todo e colocar ele em prática na minha vida, na sociedade, porque é assim que a gente transforma o nosso mundo, é ou não é? Se a gente pega e deixa tudo aqui, tem resultado? Vocês estão aqui num evento maravilhoso, pensado, programado para vocês, com tudo do melhor. Mas se sair todo mundo daqui, chegar lá, na escola de vocês e ficar tudo aqui, vai ter resultado, gente? Vai ter mudança? Não, vai continuar tudo a mesma coisa. Então, aprender a conhecer é maravilhoso. Aprender a aprender é maravilhoso. Mas eu preciso pegar todo esse conhecimento que eu construí e colocar ele em prática na minha vida. Porque é assim que a gente transforma a nossa escola. É assim que a gente transforma a educação no nosso país. Tudo que eu estou trazendo aqui, que o professor trouxe, que todos os professores que passarem aqui hoje vão estar trazendo para vocês, não é nada novo, não. Já tem há séculos. Só que qual é o problema? Está tudo ficando aqui e nada indo para a prática. Todo mundo aqui conhece metodologia ativa. Conhece ou não conhece? Agora, a pergunta é, quem é que pratica todos os dias metodologia ativa? Essa é a diferença. A gente precisa levar esse conhecimento para essa prática. O ser, a gente precisa se conhecer, se entender. Isso é essencial para a nossa vida. Eu só vou evoluir, só vou crescer quando eu me entender, quando eu me conhecer. Esse é o ponto principal, gente. Se eu não me conheço, se eu não me entendo, se eu não sei qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo, como eu quero contribuir para esse mundo, eu me perco em todos os outros, não me perco? E o aprender a conviver. Acabamos de falar agora há pouco do trabalho em equipe, vivemos em sociedade. A importância da gente aprender a se relacionar. Quando eu falo relacionar, não tem que amar todo mundo, não, mas eu preciso aprender a conviver, a me relacionar um com o outro. Não significa concordar com todo mundo, não, mas eu preciso aprender a me relacionar, a conviver com as outras pessoas. Isso é essencial para nós. E não há restrições para as pesquisas. Não há restrições para as pesquisas. Nós podemos pesquisar em vários lugares, em diferentes lugares. Ouvir os nossos alunos, às vezes vão ter coisas que os nossos alunos vão trazer para a gente, que a gente nunca nem pensou sobre aquilo ali, isso é tão maravilhoso. Quando me faz uma pergunta que eu falo assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, eu falei, que bacana, estou fazendo o meu trabalho. Estou levando ele além. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Quando o nosso aluno faz pergunta que a gente às vezes nem sabe responder, isso é bacana demais, que a gente está levando ele, nas alturas, levando ele a refletir, levando ele a pensar. E aqui, eu não vou trazer, porque todo mundo já conhece, mas eu sempre gosto de trazer alguns tipos de metodologia. Então, a gente tem a gamificação, que não tem a ver com celular, com coisa, mas é a gente trazer elementos de jogos para dentro das nossas atividades, que a gente pode preparar. O design thinking, que a gente tem ali uma solução criativa, inovadora e eficiente para resolver um problema. Temos problema em sala de aula, gente? Na escola? Olha que atividade maravilhosa que você vai desenvolver um monte de conteúdo, um monte de habilidade, ainda vai resolver um problema que você tem lá na escola. Tudo com uma atividade só. Cultura make, né, que eu faça você mesmo, botar a mão na massa. A gente precisa trabalhar a cultura make, porque muitos dos nossos alunos precisam dessa mão na massa para aprender. Isso faz toda a diferença para ele, e a gente não pode excluir esse aluno. Aprendizado por projetos. Gente, isso é muito importante dentro do aprendizado do projeto. Eu vejo muita escola falando, nossa, na nossa escola a gente desenvolve muito projeto. Lá a gente tem projeto todo ano. Toda escola tem projeto todo ano. Tem ou não tem? Tem. Agora, eu pergunto para vocês, será que vocês fazem verdadeiramente projeto? Como assim, Bruna? Às vezes eu vou em algumas instituições que eu chego lá, não tem
a mão do aluno em nenhum projeto. O projeto é todo feito pelo professor. Coitado do professor. O professor já está sobrecarregado, já está cheio de coisa, e ainda tem que fazer projeto. Gente, o projeto não é para a gente, não. O projeto é para o aluno. Se eu faço o projeto, eu estou desenvolvendo habilidade e competência no professor, em mim, não no meu aluno. O projeto é para ser feito para o aluno. É o aluno que vai estar ali, é o aluno que vai colocar a mão na massa, é o aluno que vai pensar, é o aluno que vai desenvolver. Na verdade, a gente tem que olhar e nem ver a letra do professor em um projeto. O professor está ali para mediar, acompanhar, facilitar. Ele não está ali para fazer. E quando eu vou fazer um projeto, eu preciso perguntar: o que eu quero resolver com esse projeto? Para quem que é esse projeto? Para que é esse projeto? E de que forma ele vai acontecer? Eu preciso responder essas perguntas para que esse projeto realmente faça sentido. E a sala de aula invertida, né, que é a gente trazer ali um pouco, já esse conhecimento prévio do aluno dentro do que eu vou trabalhar. E aí, gente, eu vou falar um negócio para vocês que, nisso, na sala de aula invertida, tem acontecido muito, tá? Às vezes, às vezes o professor confundiu um pouco do que é sala de aula invertida, e às vezes está mandando um aluno ler a apostila em casa, e aí faz a atividade lá. Isso não é sala de aula invertida, não, tá, gente? A gente, quando fala sala de aula... E vou trazer um exemplo bem simples e bem prático aqui para vocês de uma sala de aula invertida. Vamos imaginar que eu sou uma professora de ciências, não importa o ano, e eu vou dar aula sobre plantas amanhã. Então, eu vou finalizar minha aula de hoje e vou perguntar assim: gente, amanhã nós vamos falar sobre plantas. Vocês conhecem plantas? Já ouviram falar? Aí eles vão trazer. Olha só, eu estou com uma dúvida aqui, quero tirar com vocês. As plantas, vocês já ouviram dizer que as plantas são ser vivo? Aí alguns falam, sim, não, vai trazer. Olha só, se a planta é ser vivo, nós somos ser vivos. Os animais são ser vivos, certo? Eles vão trazer, Nós respiramos. Os animais respiram. As plantas respiram? Nós temos pulmão para respirar. A planta tem pulmão? Tem homem e mulher, macho e fêmea. Tem homem e mulher, macho e fêmea de planta? Planta se reproduz? Tem órgão reprodutor? A gente precisa de comer e de beber água. Planta come e bebe água? Gente, eu pergunto para vocês, muda ou não muda o interesse desse aluno por aquele tema? É diferente ou não é? E aí, eu, como professora, posso ou direcionar aquela pesquisa, dar um vídeo para eles assistirem, ou um texto, ou posso deixar livre, e eles vão pesquisar. Olha, amanhã eu quero que vocês pensem sobre isso, discutam, pesquisem, e amanhã a gente vai iniciar a nossa aula discutindo sobre isso. E aí eu inicio a minha aula discutindo sobre isso. Está vendo como esse aluno ele teve uma participação ativa nessa construção? O que ele traz vai fazer toda a diferença nessa construção? Então, quando a gente fala, e aí a gente vai dar continuidade lá à nossa aula, quando a gente traz a nossa sala de aula invertida, a gente precisa falar sobre isso, gente. É isso, é a gente trazer ele, buscar ele, pesquisar. Só que preciso trazer sentido para o meu aluno. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que a gente já está indo para o fechamento também, e isso é muito importante. Todas as vezes que eu vou dar formação continuada, ou workshop, ou palestra, o que for para os professores, eles falam assim para mim. Eu pergunto, às vezes, sobre as expectativas deles, e eles falam para mim, Bruna, a nossa expectativa, o que a gente quer, é que você vai trazer para a gente aqui hoje, faça sentido para a gente. Tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa prática de sala de aula. Porque, na teoria, é tudo uma maravilha, mas na prática não funciona. Já ouviram isso, gente? E eles falam isso, precisa de ter sentido para eles, precisa ter a ver com a vida, com o dia a dia, e para os nossos alunos também.
Todo o conteúdo que a gente vai trabalhar, que a gente vai desenvolver, eu preciso trazer esse sentido para eles. Ele precisa saber o porquê que ele é importante. Ele precisa saber qual é a diferença que esse conteúdo vai ter na vida dele. E, principalmente, como ele vai utilizar isso no seu dia a dia, na sua vida. Ok? Eu trouxe essa frase aqui do Tiago Almeida, que ele fala: a aprendizagem ativa é uma ideia da aprendizagem centrada no estudante. Ela surgiu a partir de uma série de pesquisas no campo educacional da pedagogia, que identificou que uma pessoa aprende melhor quando interage com os outros, com o seu objeto de aprendizagem e quando usa a linguagem. É um resumo de tudo que nós falamos aqui até agora, certo? Então, isso, gente, é muito importante para a educação. Bruna, e a inteligência artificial e a tecnologia? Não vou aprofundar nesse tema também, como não vou na metodologia ativa. Mas, gente, a inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí, ela é uma ferramenta maravilhosa, que pode ajudar muito, tanto os professores, para facilitar a sua vida e o seu trabalho, como ajudar os alunos no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, é muito importante a gente utilizar essa ferramenta, utilizar essa tecnologia. E, é claro, ela tem desafios? Tem. Mas ela tem muitos benefícios também. Então, o que nós precisamos hoje é identificar esses desafios e ajudar os nossos alunos a olhar para esses desafios. Problemas que nós estamos tendo de onde pesquisar as informações, não é mesmo? De saber como fazer essa pesquisa, como utilizar essa fonte, de saber utilizar essa tecnologia e essa inteligência artificial. Então, é muito importante a gente trazer para eles essa orientação. Isso é o essencial. Não é falar para ele não usar. Gente, eu pergunto para vocês usam tecnologia e inteligência artificial no trabalho de vocês? Todo mundo aqui usa, não usa? Como eu posso falar para o meu aluno não usar, gente? Ele está vivendo nesse mundo de hoje, de agora. Eu tenho que ajudar ele a aprender como usar. Essa é a grande questão. Porque se a gente na escola não ajudar os nossos alunos a aprenderem como utilizar a tecnologia e a IA a seu favor, nos benefícios, o que vai acontecer? Quando ele sair, ele vai continuar usando errado. A gente precisa mostrar para eles que ali tem muita coisa bacana que pode ajudá-lo nesse processo. E aqui eu trouxe alguns exemplos, não vou explicar, mas aqui tem alguns exemplos de ferramentas que nós temos hoje, como o WordWall, EduPulse, Kahoot, Genialio, o Teacher, são vários aí, tanto para professores, quem não conhece, vale a pena entrar para conhecer. É totalmente autoexplicativo. Você entra lá, você já sabe como fazer tudo, está tudo prontinho lá para você, tá? Aqui nós temos outro, Google Forms, Canva, o Gama, o ChatGPT, o Gemini, várias ferramentas, gente, que vai ajudar muito vocês. Aí, vou trazer uma questão. Bruna, olha, eu tenho muita dificuldade, às vezes, em planejar uma aula com metodologia ativa. Eu não estou acostumada, não sei, tem muito... Entra aqui, gente. Entra lá no Teacher, entra lá. Olha, você vai entrar lá, ele vai montar, você vai colocar o ChatGPT, pede ele vai montar um plano de aula para você, bonitinho, para você poder desenvolver. Só que eu preciso também ter o conhecimento. Eu preciso estudar aquilo ali para aplicar. Eu não vou pegar, mandar o ChatGPT criar e vou lá na aula e vou ficar lendo. Eu preciso estudar, aprender e saber como aplicar aquilo na minha sala de aula. Isso é essencial. Né, gente? Se a gente está falando dos nossos alunos saberem como utilizar a IA e a tecnologia, nós também temos que saber. Ela é um recurso, é uma ferramenta. E aí vocês podem estar se perguntando assim, Bruna, da onde você tirou tudo isso? Tudo que nós falamos aqui agora estão dentro dos 4 pilares da educação segundo a Unesco. Quando eu aprendo a aprender, aprendo a fazer, aprendo a conviver, aprendo a ser, eu estou aprendendo a empreender. Eu estou desenvolvendo a cultura e a educação, porque eu estou desenvolvendo habilidades e competências essenciais para o mundo de hoje. E quando a gente desenvolve tudo isso, a gente está desenvolvendo tudo que está lá na BNCC. Tudo que eu estou trazendo aqui, gente, não é nada de novo.
Já era para a gente estar desenvolvendo há um tempão. A BNCC traz isso para a gente, habilidades e competências. Mas está lá na teoria ainda, na prática não é o que a gente vê acontecer. Então, quando eu preparo uma aula de aprendizagem ativa, eu desenvolvo conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Falamos sobre tudo isso aqui agora há pouco? Amigo. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. E eu finalizo agradecendo a todos vocês aí pela presença e acredito verdadeiramente que juntos nós vamos sim transformar a educação do nosso país. E acredito verdadeiramente que em um dos meus livros a frase que eu trago é a seguinte: é somente através do professor que nós vamos conseguir verdadeiramente essa transformação que a gente busca na educação. Gente, precisamos olhar, investir, preparar e capacitar os nossos professores, porque eles, sim, são o agente de transformação da educação do nosso país. E eu peço uma salva de palmas para vocês, professores, que fazem a diferença na educação do nosso país. Muito obrigada. Valeu, Bruna. Bruna, tem pergunta para você. E a gente vai fazer, eu vou fazer um desafio para a Bruna. A gente tinha um apresentador de saudosa lembrança que ele fazia o desafio Se Vira nos 30. Eu vou te fazer algo semelhante, só que como sou um pouquinho mais generoso, vou te dar Se Vira nos 60. Tá. As perguntas vão surgir aqui, você vai ter 60 segundos no máximo para responder, tá bom? E a gente valoriza as perguntas que vocês fizeram. Tá bem? Pode colocar na tela, por gentileza, enquanto ela toma uma água aqui, bem interessante. Apareceram várias perguntas, o pessoal respondeu muito bem a sua palestra, elogiou bastante. Então, vamos lá. Pode soltar, de meu técnico aqui. Soltou a primeira pergunta? Aqui, olha só. Como disseminar... A Rosângela Pereira dos Santos, da SEDU, SEDU Serra, ela apresenta para a gente. Como disseminar a educação empreendedora em um país tão desigual, com dívidas e reparação histórica ainda não superada? Sim. Olha só, gente, nós não estamos aqui para negar esse problema. A gente sabe que isso é real. A gente sabe que para uns vai ser muito diferente que para outros o caminho e a jornada. Vai ou não vai? Vai. Só que eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguém que mesmo com todos esses desafios, conseguiram ter sucesso? Conseguiram realizar o seu sonho? Conseguiram fazer a diferença e contribuir para o nosso mundo hoje? Conhecem, gente? Sim. Então, tem como? Tem. Vai ser fácil? Não. Nós, professores, temos um papel essencial que eu falo principalmente da educação pública, porque nós precisamos estar presentes, dar muito mais apoio e força e ajudar essas crianças a acreditarem que elas são capazes e facilitar o quanto a gente puder esse caminho para eles. Esse é o nosso papel. Bruna. Maravilha. Vamos para a próxima, então. Olha só. Pode soltar a próxima pergunta. Matheus Ícaro, da Multivix Cariacica. O que podemos fazer enquanto pedagogos para incentivar o professor a abandonar as práticas tradicionais de ensino e adotar metodologias ativas em sua prática pedagógica? Primeiro passo é capacitar esse professor. Gente, o professor não trabalha metodologia ativa não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Bruna não sabe, ele tem o conhecimento teórico, mas não tem o conhecimento de prática. Então, ele precisa, primeiramente, vivenciar cursos e formações em que ele vai viver a metodologia ativa, como um aluno. E aí ele vai ver que vai fazer tanta diferença no processo dele, que ele vai começar a colocar. Na minha sala, nas minhas formações, por exemplo, os workshops e oficinas, ou formação continuada, a gente trabalha com metodologia ativa. E aí é muito engraçado que quando a gente finaliza, eu chamo todo mundo. Olha aqui, gente. A sala está aquela bagunça de cadeira, porque estava tudo em grupo, virou para um lado, virou para o outro. Eu pergunto para eles assim, teve construção de conhecimento aqui hoje? Eles falam para mim, muito mais do que em muita faculdade, pós-graduação que eu fiz.
E aí eu falo para vocês, e estava todo mundo em silêncio? É uma bagunça que constrói, é uma bagunça que constrói. Então, quando ele vive isso, ele fala assim, Bruna, olha, vou te dizer, hein, se a minha diretora, a minha coordenadora passasse na porta dessa sala, ia falar, que bagunça, não está tendo aula nenhuma lá. Mas está sim, a gente só precisa saber verdadeiramente vivenciar metodologia ativa, vivenciar essa construção ativa do conhecimento. Bruno, eu tenho um combinado com os meus alunos, que é o seguinte, na hora que passa a diretora na porta e ameaça entrar, a gente aplaude. Que aí converte a bagunça em homenagem. Elas se sentem o lado carente delas tocado. Vamos lá, próxima. Se no ano passado a escola formava pela... Se no passado a escola formava pela memorização e passividade, quais competências devem ser priorizadas hoje para garantir que os alunos sejam protagonistas do próprio aprendizado e preparadas para os desafios do futuro? Pensamento crítico e criativo é essencial. Saber se relacionar, conviver, saber se comunicar é importantíssimo. E, gente, ele trazer a autonomia, a independência e a autorresponsabilidade. Quando eu trabalho e desenvolvo isso, eu estou trazendo para os meus alunos habilidades e competências que o mundo está buscando hoje. E vocês podem estar vendo que eu falei isso, o professor que estava agora há pouco falou também sobre isso, e todos que vão passar aqui vêm, porque a gente já sabe que isso é essencial hoje, a gente não vai voltar atrás. Maravilha, 45 segundos. Vamos para a próxima, então. Palestra com Bruno... Não, isso aí já estava na tela. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Tem uma muito especial que foi feita sobre o material, que o pessoal perguntou aqui. É a última. Eu te antecipo, então, Bruno. Sim. Olha lá. Não nessa, não. O pessoal está perguntando se o material que você expôs aqui no quadro, você vai compartilhar com eles, que estão querendo levar para as escolas também. Claro, posso compartilhar meus slides sem problema nenhum. Posso combinar com o pessoal da organização e eles podem entrego para eles e eles podem estar disponibilizando para vocês sem problema nenhum, tá bom, gente? Pelo contrário, é um prazer saber que vocês têm interesse aí no material. Maravilha. Uma salva de palmas para a Bruna. Muito Excelente obrigada. exposição.